Durante todo esse período, a Fraternidade Newman tratou de lançar as bases para a doutrina do purgatório de uma maneira progressiva, cuidadosa e bastante inteirada academicamente, apresentando fonte judaica primária, parecer de historiador e citações de pais da igreja com respeito ao que a igreja cristã primitiva acreditava acerca da condição dos mortos após a saída da alma do corpo. É importante destacar que, apesar da fonte judaica, há diferenças substanciais entre o judaísmo e o cristianismo, sobretudo com respeito à diferenciação entre as penas temporais e penas eternas. O judaísmo ele dará ênfase maior às penas temporais, não com essa nomenclatura, evidentemente, mas há uma maior tendência a apontar para uma balança favorável ao homem, sendo relutantes em falar de uma punição eterna futura. Veja que eu estou apontando para a palavra eterna. Já o cristianismo, inspirado por Cristo, que alertou os homens de que haveria sim a possibilidade de uma separação completa de Deus, o cristianismo segue uma via mais rígida. O fato é que isso diz muito sobre como você vai interpretar a Bíblia. Se você vai olhar com óculos mais misericordiosos ou menos misericordiosos. Todos esses textos do Velho Testamento que falam de um julgamento futuro com fogo são lidos de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Por exemplo, Orígenes, um escritor do século III cristão, ele leu todos esses textos da Torá semelhante à maneira como muitos judeus leem, como uma referência a um juízo divino não eterno, ou seja, apenas purgatorial. Você percebe agora, então, porque não faz sentido a pergunta e a reivindicação daqueles que dizem não há purgatório na Bíblia, já que eles não percebem que todas as vezes em que a Bíblia cita o julgamento de Deus no fim dos tempos ou após a morte, envolvendo fogo e enxofre, tanto em textos como Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, foi lido por diferentes pessoas, cristãs ou judias, como possivelmente se referindo a uma punição temporária, como também possivelmente se referindo a uma punição eterna. E isso depende da culpa do infrator no seu julgamento particular, do qual falaremos hoje. É impossível esgotar esse tema, né? Mas tem algum outro assim, eu queria falar sobre é que o nome dele já foi falado, né? Sobre a questão do texto de 1 Coríntios 3,15, que se argumenta que ele se refere ao juízo final, né? O julgamento geral, e, portanto, não pode haver um purgatório ali. Eu quero comentar sobre isso, mas você tem alguma coisa para comentar sobre isso, Kert? Sobre esse texto especificamente? Sobre ele se referir não ao julgamento particular, mas ao juízo final. A objeção dele é porque refere-se ao julgamento, ele bota para o futuro, né? Bom, isso já foi debatido na igreja, só que não foi um problema ao purgatório, entendeu? Porque de um jeito ou de outro, a necessidade de purgação, ela vai existir. Você dizer assim, Exatamente. Mas bota para mais à frente, isso apenas torna essa questão muito antibíblica, porque Paulo afirma categoricamente que morrendo vem juízo, e ele também, quando ele fala de si mesmo, ele diz, quero morrer e estar com Cristo. Então, ele afirma que estaria imediatamente com Cristo, ele afirma que iria, só que ele fala também que morrendo há um juízo. Então, há uma possibilidade dessa questão, após as coisas estarem tudo dito e feito, tem um juízo? Tem. Só que esse é um juízo diferente, é um juízo que a igreja considera o juízo geral, né, universal, que é da ressurreição. Porque, assim, os mortos, eles não estão gozando de toda a sua, como é que eu posso dizer? Porque para uns é bom e para outros é mal. De toda a sua recompensa, aquilo que ele recebe. Nesse momento, plenamente, eles não estão. Então, há uma ressurreição.
Toda vez que você vê algum padre falando da ressurreição, ele não está se opondo ao fato de que ele acredita que há pessoas no céu agora. Ele só está dizendo que há uma maior plenitude de todos esses bens na ressurreição, que é quando ele vai ser completamente revestido, porque o ser humano não é só alma, então o ser humano não foi criado como só alma, ele não é um anjo, então ele precisa do corpo para que ele receba toda a experiência que ele precisa, entendeu? Então, dizer que isso aí é um julgamento para o outro mundo, para o futuro, né? Isso só torna a questão toda menos bíblica, né? Mas não anula o purgatório, porque isso só colocaria o purgatório lá para o final, né? Colocaria o purgatório para lá, porque o purgatório não seria anulado por uma espera, porque o purgatório existe por causa da santidade de Deus, entendeu? Não tem a ver com os mortos estão dormindo ou não, se eles precisam esperar demais. Ele existe porque, como São Gregório de Nissa falou aqui, Deus é santo e os homens, para participarem da divindade, eles precisam ser sem pecado, entendeu? Então, isso apenas tornava a tese muito antibíblica, porque a Bíblia dá mostras suficientes para que a gente acredite que há mortos no céu hoje se alegrando com Deus. E que muitos padecem, né, penas, e que a igreja ora por causa disso, entende? Eu acho que só torna tudo mais antibíblico, mas não anula o purgatório. Só muda um pouco da ordem, né? Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. No livro é citado uma nota da Bíblia de Jerusalém dizendo que os teólogos não viram primeiramente o purgatório nesse texto. Aí o cara vai dizer, é dito, né, que, portanto, a Bíblia de Jerusalém exclui o purgatório. Possibilidade de se interpretar o purgatório nesse texto. Só que na própria nota, tá lá, que o purgatório não é diretamente considerado aqui. Né? E, assim, de fato, eu considerei vários comentaristas, tá? Principalmente o Cornélio Alápide, ele responde especificamente essa objeção, e todos eles veem, de fato, aqui o juízo final, e não anulam o purgatório. Ele chama aqui do fogo da conflagração, né? Porque, ou seja, há aqui um duplo fogo, né? No caso. O Broussard, ele vai argumentar, tanto ele como o Jimmy Akin, que aqui é tanto o juízo particular quanto o juízo final. Né? Porque o mesmo que aqui é aplicado ao juízo final é também aplicado ao particular. Né? Paulo, ele escreve aos Coríntios esperando que eles estivessem vivos quando Cristo voltasse, né? Ou seja, a segunda vida. E por isso que ele fala do dia do Senhor. Né? Então, há duas situações possíveis. Né? O texto vai explicar dois cenários, no caso, né, sobre essa prova pelo fogo. Primeiro, é para os que estiverem vivos no juízo final. Né? Ou seja, se Cristo voltar durante sua vida, eles passarão por essa aprovação diretamente no dia do juízo. Né? Um exemplo é os coríntios, que Paulo esperava que vissem a parousia. Né? No texto de 1 Tessalonicenses. Né? E o segundo cenário era os que morressem antes. Eles enfrentarão esse teste no juízo particular, ou seja, logo após a morte. E eles serão os salvos com imperfeições. Né? A questão é que a sentença dos dois é a mesma. Tá? Se aplica aqui tanto ao purgatório quanto ao juízo universal. O dia do juízo universal, que é revelado em fogo, inclui também o juízo particular, porque ambos compartilham a mesma sentença. Como já foi frisado em outros vídeos, é importante dizer que não é incomum encontrarmos escritores e santos defenderem a ideia de que 1 Coríntios se refere ao julgamento particular. Pessoas como Teodoreto, Santo Agostinho, Orígenes, São João Crisóstomo e outros. Mas apresentemos mais uma prova. Vamos analisar um documento do século IV de um bispo africano chamado Santo Agostinho. O documento é da coleção de um protestante chamado Philip Schaff. Diz respeito, na verdade, ao processo de julgamento de um homem acusado de heresia. O sujeito em questão é Pelágio. Mas o que Pelágio acrescentou, que considera origenista quem crê de maneira diferente,
foi aprovado pelos juízes. Ele está falando dos juízes da igreja, né? Os bispos católicos que julgaram Pelágio. Porque, continuando, de fato, a igreja abomina com toda justiça a opinião de Orígenes. Lembra que eu falei? Orígenes, aquele que acreditou que só tinha um purgatório, não tinha pena eterna para ninguém. A igreja abomina com toda justiça a opinião de Orígenes, de que até mesmo aqueles que o Senhor diz que devem ser punidos com castigo eterno, e o próprio diabo e seus anjos, depois de um tempo, por mais prolongado que seja, serão purificados, libertados de suas penas, e então se unirão aos santos que reinam com Deus na comunhão da bem-aventurança. Esta sentença adicional, portanto, o sínodo declarou não ser contrária à igreja, ou seja, Pelágio alegou que ele não concordava com Orígenes, e Agostinho está dizendo, explicando que os juízes da igreja consideraram, então, que ele não estava dizendo nenhuma coisa herética nesse momento, por ele discordar de Orígenes. Só que Agostinho, ele cita uma coisa interessante, que a gente pode perceber aqui. Vamos ler. Continuando, o sínodo declarou não ser contrário à igreja, né? Não de acordo com o Pelágio, mas sim de acordo com o evangelho. Aí Agostinho, né, ele cutuca, não é porque o Pelágio está dizendo, é porque o evangelho diz. Aí ele continua, que afirma que tais homens ímpios e pecadores serão consumidos por fogos eternos, conforme o evangelho determina serem merecedores de tal castigo, e que compartilha da abominável opinião de Orígenes quem afirma que seu castigo pode algum dia chegar ao fim, quando o Senhor disse que será eterno. Só que aí aqui vem a coisa interessante, vamos lá. No entanto, com relação àqueles pecadores dos quais o apóstolo Paulo declara que serão salvos, mas apenas pelo fogo, após suas obras terem sido consumidas, visto que nenhuma opinião contrária a respeito deles foi manifestamente imputada a Pelágio, o sínodo nada decidiu. Veja a sutileza aqui. Agostinho trata de fazer distinção entre aqueles pecadores que são levados à condenação eterna e estes que ele chama de daqueles que serão salvos por meio do fogo, conforme o apóstolo Paulo. Mas veja o que ele diz mais. Portanto, aquele que afirma que o ímpio e o pecador, a quem a verdade condena ao castigo eterno, poderá algum dia ser libertado dele, não é designado por Pelágio de forma indevida como um origenista. Mas, por outro lado, aquele que supõe que nenhum dos pecadores merece misericórdia, no julgamento de Deus, pode ser designado por qualquer nome que Pelágio lhe der, contanto que se entenda que esse erro não é aceito como verdade pela igreja. Que erro? O erro daqueles que negam a misericórdia aos que o apóstolo Paulo diz que seriam salvos pelo fogo. Pois aquele que não mostrou misericórdia é quem receberá um julgamento sem misericórdia. Basicamente, Santo Agostinho está dizendo aqui que, veja bem, ele estava falando de quem? Daquele grupo. O apóstolo Paulo fala que será salvo por meio do fogo, pois Deus mostrará misericórdia para ele. Agostinho está dizendo, olha, Orígenes estava errado sobre todos receberem misericórdia, mas quem nega que este outro grupo receberá misericórdia, também está errado de acordo com a Igreja de Deus. Santo Agostinho está basicamente dizendo que na época dele, a Igreja considerava herege quem negava o purgatório. Deixa eu pegar aqui o texto do Cornélio Lápide. Pronto, achei. Tá. A questão é que ele vai explicar aqui. Mesmo que o texto se refira diretamente a esse fogo da conflagração, durante todo o texto, o fogo vai significar uma só coisa. Tá? Ele deve incluir sobre esse mesmo fogo outro fogo, ao qual as pessoas estarão sujeitas na vida futura. Ou seja, a vida futura, no caso, seria no dia do Senhor. Por quê? Porque o tempo desta vida é o nosso dia. Então estarão sujeitos na vida futura àqueles que cometem pecados que não implicam a danação, mas, de qualquer forma, eles vão arder, né? Eles serão purificados. Né? Isso nós chamamos de purgatório. Agora, como o Jimmy aqui vai explicar no texto dele, é que a razão pela qual
o apóstolo ele se refere diretamente ao fogo da conflagração, ao invés, por exemplo, do juízo particular, não há nenhum problema disso, é totalmente comum, porque qualquer outra epístola dele, texto, em todas as suas epístolas, ele se refere ao dia do juízo como estando próximo para aqueles a quem ele escreve. E não há uma inverdade nele falar isso, porque o 2 Pedro 3,8 vai dizer que para ele 1000 anos são como um dia, né? Para Deus 1000 anos são como um dia. E também tem que se ter em mente que para cada um o juízo geral começa virtualmente na morte, né? Então, o apóstolo ele querer se referir ao juízo geral em preferência ao particular, que ocorre na morte de cada um, é simplesmente porque o juízo geral é uma ratificação solene, tá, da sentença proferida no juízo particular. Ele é uma ratificação do que é declarado no juízo particular, é uma declaração pública diante de todas as nações, né, da qualidade das boas obras do homem. Então, o que São Paulo faz é um costume, é um costume seu de referir ao juízo geral, sobre o qual o particular está incluído, e ele se refere também diretamente ao fogo da conflagração, que vai introduzir esse dia e que será purgatório para os bons, que não estiveram perfeitamente livres de mácula. Né? Nós incluímos nesse fogo o purgatório, né, e ele deve ser incluído, por quê? Porque senão a gente vai ter duas conclusões malucas, se não for o caso. Primeiro, que os homens que no tempo do apóstolos, em todas as eras seguintes, que edificaram com madeira, feno, palha, eles não vão ser admitidos no céu antes do juízo. Eles devem ser reservados para os efeitos salvíficos, né, do fogo da conflagração. Ou seja, isso é o condenado em Florença, é condenado em Trento e por Bento XII, né, sucessor de João 22. Né. Ou então, a segunda consequência é que esses transgressores, a sorte desses transgressores veniais que morreram em todas as eras anteriores ao fogo da conflagração, é melhor do que a sorte dos que estiverem vivos naquela ocasião, o que é uma maluquice. Porque é com referência aos homens de seu próprio tempo que o apóstolo diz que eles serão salvos como que pelo fogo, sofrerão punição, sua obra será queimada, ou seja, eles mesmos serão submetidos à queima por causa de sua obra. Então, se a gente entender toda a passagem diretamente em referência ao fogo da conflagração, deve-se incluir sobre ele o fogo que, com respeito a alguns homens que terão morrido antes, terão morrido em todas as eras precedentes, no caso, né? Em todas as eras precedentes, eles provarão a obra de cada um. E vão fazer com que sua obra, ou seja, ele próprio, arda por causa da obra. Mas ainda assim, seja salvo. E isso é o purgatório. Tudo que se diz aqui no texto do juízo geral é também dito no juízo particular. Tudo que isso estava, inclusive, no catecismo. Né? Inclusive, um argumento aqui, deixa eu abrir aqui o livro do rapaz. Ele fala que o texto diz que cada um será julgado, ou seja, todo mundo. Aí disso ele conclui que necessariamente o texto, então, deve se referir a um julgamento final e só isso. Né? Porque os católicos diz que nem todos serão purificados pelo purgatório. Tá? Essa objeção é uma maluquice. Tá? Por quê? São Roberto Bellarmino, no seu livro sobre o purgatório, ele entende que Paulo ele fala de um duplo fogo. A obra de cada um será aprovada pelo fogo. Ou seja, e nesse fogo vai arder no juízo final e tocará todos, para São Roberto Bellarmino, inclusive os que edificam com ouro e prata. E os outros terão ali o purgatório, que seria para ele aflitivo. Ele causa dano aos que edificaram com madeira, feno e palha, né? Mas eles serão salvos. Né? Esse será o fogo do purgatório. Agora, a questão é o seguinte: todos serão julgados. As obras de todos serão reveladas. Mas nem todos serão purificados pelo fogo do purgatório. Tá? Então, o Bruce Sard, ele também vai comentar de que modo, né, todos passam, né, nesse texto. Mas, enfim, outra objeção que é dada aqui é que o texto ele estaria falando meramente de semelhança, né? Cadê aqui?
a particular aqui, né, como que, ou seja, para ele não seria uma realidade, então a pessoa não estaria passando pelo purgatório, quer dizer, por um fogo, né. Aí cita vários textos, né, para provar isso. Só que isso aqui não é um problema, tá? Isso pode ser tomado tanto como semelhança, como o rapaz aqui interpreta, ou como uma realidade, né? Se a gente for falar de modo geral, 1 João, quer dizer, João 1 vai dizer: vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Isso aqui não é mera semelhança com o unigênito, mas é uma realidade. E o que se fala aqui nesse texto, né, como que, esse como aqui exprime a semelhança não do fogo, né, como se esse fosse meramente metafórico, né, mas daquele que passa através do fogo. Ou seja, o sentido é que aquele que edificou com palha chegará à salvação, mas a semelhança daquele que chega a algum lugar passando por um incêndio, ou seja, com a vida preservada, ou que seja, né, chamuscado, que seja, né? Então, dá para tomar tanto como semelhança ou tanto como uma realidade, né? Uma realidade está sendo dita aqui, não tem nenhum problema, né? Ou quer comentar alguma coisa, mais alguma coisa? A verdade é, se a gente tirar como, por exemplo, o fogo, se a gente for, né, por essa via, né, ele está comparando, né, está comparando ao fogo. Se a gente for usar o fogo como padrão, a gente está revertendo a ordem das coisas. Deus colocou o fogo para apontar para uma realidade. A Escritura apresenta o fogo como apontando para a realidade da santidade de Deus, de sua presença, e também do juízo, né? Então, se a gente for por essa via, o fogo seria apenas a figura. O fogo, ele seria aquilo que testifica o verdadeiro fogo, entende? O fogo verdadeiro, do qual o fogo que nós conhecemos é figura, é a própria presença de Deus, entende? Não no sentido de reverter a ordem das coisas e colocar a criação como se ela fosse o padrão, entendeu? O padrão é Deus. O homem e a mulher, por exemplo, o casamento. O casamento aponta para uma realidade. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios. Essa realidade é mais palpável do que o próprio casamento em si, porque o casamento vai passar. Na ressurreição, os homens serão como anjos. Não se casarão nem se darão em casamento. Mas aquilo para o que o casamento aponta vai permanecer para sempre. Aquela realidade que é a relação entre Cristo e sua igreja. Da mesma maneira, o fogo apresentado, que é esse fogo da conflagração que você citou, é a própria realidade, do qual o fogo que nós conhecemos é uma figura apresentada na Escritura para fazer testemunho, entende? Basicamente, a gente pode observar, como você mencionou, que os dois estão relacionados, nesse sentido de que há uma escatologia comunitária e uma escatologia privada, individual. Só que ambas elas são o mesmo, entende? Porque, se você observar, a gente teria que lidar com essas coisas de uma maneira que nós não somos muito bem instruídos, né, acerca de como ocorre, quanto tempo dura o período intermédio até a ressurreição, tal, essas coisas, entende? O próprio São Boaventura, ele vai dizer que a vida de Cristo é um processo progressivo de purificação. São Boaventura diz: quanto ao conflito, os seguintes pontos devem ser considerados: que o fogo consumirá a face da terra, precedendo a face do juiz. Desta maneira, a forma atual deste mundo perecerá em uma conflagração de fogo, assim como foi destruída pelas águas no dilúvio. Mas quando se diz que a forma atual do mundo perecerá, isso não implica a destruição total deste universo material. Em vez disso, pela ação do fogo, incendiando todas as coisas materiais, todos os animais e plantas serão consumidos, os elementos serão purificados e renovados, especificamente o ar e a terra, e os justos serão purificados, sendo os ímpios lançados às chamas. Quando tudo isso for realizado, o movimento do céu cessará, e assim, quando o número dos eleitos for completado, os corpos do universo também serão, de certa maneira, renovados e recompensados. Nesse sentido, Cristo viria e ele purificaria as almas,
na sua vinda, mas essas almas já estão, de certa forma, diante dele. Todavia, elas vão gradualmente se aproximando, entende? E isso aconteceu já na sua vida. Elas começaram a se aproximar de Deus na sua vida. E a morte seria apenas um continuar dessa atividade de ir para Deus. E nem constituísse uma objeção à doutrina católica. Não seriam oposições, né? Tal como a questão medicinal e jurídica não são oposições, isso também não seria uma oposição. Seria ambos. A gente é julgado individualmente, mas também somos julgados de maneira comunitária. Na verdade, isso nunca foi visto pelos cristãos primitivos, os primeiros cristãos, como um problema, porque se entendia que havia uma certa correspondência ao mesmo tempo que estava acontecendo esse julgamento particular, eles caminhavam para o julgamento futuro. Tanto é que Santo Agostinho vai dizer que até o juízo final haveria almas saindo do purgatório. Veja acima, ele falando sobre aqueles que sofrem punições após a morte. E ele diz, mas todos eles antes desse último e mais estrito julgamento, que é o julgamento final. Em outra parte, ele diz que alguns serão salvos diferentemente e em graus variados, dependendo de quanto estavam apegados às coisas desta vida. Vamos ler. Que haja algum fogo após esta vida não é algo incrível e é possível averiguar e descobrir, ou mesmo deixar em mistério, se alguns dos fiéis serão salvos mais lentamente e outros mais rapidamente, com maior ou menos grau, conforme amaram as coisas boas, que perecem, isso por meio de um certo fogo purgatorial. Tertuliano também vai falar algo parecido. Essa alegoria, Mateus 5, 25 a 26, é extremamente clara e simples em seu significado. Tome cuidado para que não seja um transgressor da sua aliança diante de Deus, o juiz, e para que este juiz não te entregue ao anjo que irá executar a sentença, e ele o entregue à prisão do inferno, da qual não te despedirá até que a menor de suas delinquências seja paga no período anterior à ressurreição. Que sentido pode ser mais adequado do que este? Que interpretação mais verdadeira? Em De Anima, ano 210. São Cipriano de Cartago também apresenta a visão de pessoas sendo julgadas e sendo penalizadas até o dia do juízo, e outras saindo antes, dependendo da culpa de cada um. Fica claro que nunca houve uma oposição entre o julgamento particular e o julgamento final, como se ambos não pudessem ser realizados, mas a igreja primitiva entendia que ambos eram complementares e um aperfeiçoava o outro. E veja que Paulo era um judeu. O judaísmo é altamente ligado à noção de salvação comunitária, salvação do povo. Essa questão individual, ela vai se desenvolvendo na igreja de uma maneira muito gradativa, né? Inclusive, os teólogos vão falar que essa noção de salvação individual, que ela vai trazer as ideias com respeito à própria doutrina do purgatório, né? Essa realidade da nossa própria ação, como o apóstolo Paulo diz, a obra de cada um, ela traz a responsabilidade pessoal sobre mim. E trazendo a responsabilidade pessoal sobre mim, embora ela também seja comunitária, e é essa a razão, inclusive, que é citada pelos teólogos da escolástica para a pena temporal, porque o pecado ele é um mal comunitário, ele não é só um mal privado. Trazendo essa questão, uma não anula a outra e ambas se complementam. O Cornélio Lápide, ele leia o comentário dele, ó, 1 Coríntios 3, por favor, porque ele dá todas as razões do porquê o apóstolo se refere aqui tanto ao juízo particular, ou ao fogo da conflagração, ou então ao juízo geral, tudo isso. Tá? Ele, enfim, todas as objeções possíveis ele já responde nesse comentário em específico. Tá? Acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Ok, só 2 horas já. Rezar um Pai Nosso, para finalizar. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado pela vida do Jeff, do Vitor. Abençoe as nossas atividades na fraternidade de todos os membros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Foi ótimo. Vou finalizar